Como Jesus lida comigo quando eu não ouço a sua palavra? Como Jesus lida comigo? Quando eu comecei a escrever, como Jesus lida com você? Mas à medida que eu fui trabalhando, eu percebi que eu tinha que mudar comigo. Não é impressionante isso que nós descobrimos como Jesus lida conosco? Apesar nossa cabeça dura, coração duro, nem sei o que mais, né? Às vezes mistura coração, sabe que deve fazer, mas não faz, né? Como prometido semana passada, essa palavra continua a palavra anterior. Caso você não tenha estado conosco no domingo passado, você pode ir lá no YouTube e você tem lá CCP Sermons, S-E-R-M-O-N-S. Só isso que você colocar. Aí você pode escolher Home, onde vai ser o local principal, né, onde tem os mais recentes. Se você quiser um vídeo mais antigo, você vai nos vídeos. Você pode ver pela data. Estão aí marcados para dar bem fáceis de identificar. Você vai encontrar mensagens em português, inglês, espanhol, tudo aí. Você pode ter uma sequência. Nós damos graças aos nossos irmãos que trabalham, Efraim, sua companhia, que trabalham com isso. Se na entrada você recebeu, deve ter recebido um cartão como esse, uma folha como essa. Se alguém não recebeu, levante a sua mão. Nós temos mais ainda. Por favor, pode fazer aqui, olha, temos aqui atrás, temos aqui, a Jane já recebeu, Moisés precisa de mais um. Aqui a Adriana, por favor, rapidinho. Mesmo que você não goste de escrever, hoje eu coloquei metade da folha para você escrever, a outra metade já está escrito para você. Faça uso. Isso já ajuda a lembrar. Nas quintas-feiras nós voltamos a esse tema. Deixa essa palavra penetrar profundo. Vê se o que você ouviu aqui realmente procede. Foi só da cabeça do pastor, das suas ideias? Não. Quero que você olhe para as Escrituras. Alguma coisa diferente que nós vamos fazer também é que hoje nós vamos ler bastante, assentados mesmo como estamos, vários textos, porque eu quero que você acompanhe a história. Porque ao perguntar como Jesus lida comigo quando eu não ouço a sua palavra, eu fui direcionado à vida do apóstolo Pedro. Então eu quero que nós voltemos a algumas das passagens da vida do apóstolo Pedro, no seu relacionamento com Jesus, tão pessoal, tão íntimo, tão informal, tão companheiro. Deus, mestre e ao mesmo tempo tão assim envolvido com ele, né? Mas vale a pena nós revermos alguma coisa da semana passada. O que nós vimos, revendo. Primeiro, nós vimos lá no texto da semana passada, está na sua folha também, isso foi em Mateus 4:19, dizia assim, um convite, e disse-lhe, vinde após mim. E também naquele texto de 19, Mateus 4:19, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde, fica comigo. E ele disse, se você vier, eu prometo que eu vou fazer de você um pescador de homens. E ao falar pescador de homens, ele estava falando com pescadores de peixe, mas a ideia é o seguinte, daqui para frente a sua vida, eu diria, não importa a sua profissão, vai ser transformada em resgatador de vidas que estão nas trevas. Resgatador de vidas que estão aí algemadas, perdidas. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos para trazer pessoas que estão sem esperança para o mundo, o reino da luz do Senhor Jesus. Tremendo. E ele chama a pessoas simples para que façam isso. Então, quero fazer um conselho a você. Aceite o convite. Vá ao Senhor Jesus, é o convite dele. Invista tempo com ele. Esteja com ele, ali, aos seus pés. E ao estar, o que vai acontecer? Ele vai transformar você. Agora, eu deixei alguns conselhos que estão alistados aí na sua folha. Primeiro conselho que eu deixei na sua folha, aceite o convite, né? Mesmo que você ainda não tenha entregue a sua vida ao Senhor Jesus, lembre-se, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Receba-o como Salvador. Ao final desse culto, nós vamos pedir a você, se esse é o seu desejo, venha até o altar, nós vamos levá-lo à sala de oração, alguém vai explicar melhor, orar com você. Mas aceite esse convite. Para outros você vai ter um convite de dizer, você que já o conhece, mas que não tem estado com Ele, volte para Ele. E nessa palavra, eu quero lhe dizer, não permita, o segundo conselho, né? Está na sua folha. Não permita que o trabalho e a família impeçam você de ir a Jesus. Eu tenho tido o privilégio de compartilhar com nossos irmãos
em particular com nossos diáconos. Irmãos, eu não sei, eu creio que sei como eles estão sendo abençoados, mas a bênção para a minha vida tem sido extraordinária. Sabe por quê? Eu não estou vendo pessoas, como diz no inglês, fake, que é só de aparência. Pessoas que o Espírito de Deus amolece o coração, que tem desejo de andar nos seus caminhos, tem desejo de ouvir a sua voz. E isso é sem preço, tremendo. Eu quero encorajar você também, não permita que o trabalho, e na quinta-feira falamos o seguinte, quando nós temos uma carga horária tão grande que não nos permite estar com Jesus, você pode ter certeza que já é um problema mais sério. Sabe por quê? É porque nós não confiamos que Jesus é capaz de prover para a minha família, para a minha casa, para o meu lar. Quando vamos para Jesus, que pela fé nós entendemos que Ele é capaz, com menor uso de tempo, porque nosso tempo é igual, com Jesus ou só no trabalho. Se com Jesus vai ter menos tempo para o trabalho, o que vai acontecer? O Senhor vai ficar responsável por nós. Espero que você tome posse de, não permita que o trabalho ou a família tire você dessa presença com o Senhor. Mas também, aí na sua folha de conselhos, nós temos o seguinte, venha para Jesus para ser feito pescador de homens. Por quê? Pessoas que eu conheço há bastante tempo, que também têm compartilhado, e a sua reação a essas palavras, às vezes fico assim, pastor, mas eu não tenho fruto. Eu não tenho fruto. Então eu digo às pessoas, por favor, não se atreva a forçar, a impor, tentar fazer discípulo sem estar com Jesus. Se você está com Jesus e não está produzindo frutos, Ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim, talvez dê fruto, foi o que Ele falou? Não, dará muito fruto. Dará. Se está nele, vai dar fruto. Se não, não se atreva, não comece a forçar a barra. Faça o seguinte, vá ao Senhor, Senhor, alguma coisa está fora de sintonia. O que é, Pai? Fala com Ele, conversa com Ele. E somente haja. Somente haja. Porque se você tentar fazer discípulos, pescar pessoas das trevas para a luz, sem estar com Jesus, isso vai ser um peso, um fardo, e vai derrubar você. Então, está aí alguns conselhos para você. Como eu disse, a palavra de hoje vai usar a vida de Pedro para dizer como é que ele lida comigo quando eu não ouço a sua palavra. Ou seja, eu sei o que devo fazer, mas não faço. O primeiro texto que eu separei para você está em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Se você tem a possibilidade de ter a Bíblia aberta, abra aí. Tá? Se não, você pode ter a sua folha, mais tarde você poderá abrir em casa. E eu vou estar lendo Lucas 22, 31 a 34. Esse ARC quer dizer da Almeida Revista e Corrigida. Talvez versões sejam diferentes. A minha versão diz assim, versículo 31. Lucas 22. Disse também o Senhor, Simão, Simão, é o Pedro, né? Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Na época da colheita, quando o trigo era colhido, né? Eles colocavam, não haviam máquinas especializadas, o que eles faziam? Uma das maneiras de separar o talo do trigo era colocar o trigo no chão e você vinha, pisoteava e as sementes se soltavam. Então Jesus estava falando, olha, Pedro, Satanás pediu para massacrar você. E ele continua dizendo assim, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Uma outra maneira é você cuida dos teus irmãos. Versículo 33. E ele lhe disse, olha o Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus respondeu, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Segura essa palavra aqui, vai para o versículo de número 54, o mesmo capítulo de Lucas. Versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram a Jesus e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, esse também estava com ele.
Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Na sua folha está escrito assim agora: ensinamentos preciosos que temos aqui. O primeiro deles, está pronto? Anote isso, essa você tem que anotar. Eu deixei em branco para você. Arrogância cega. Arrogância cega. Você notou Pedro quando Jesus o avisou? Preocupado com ele. Deixa comigo. Não se preocupe comigo. Os outros talvez, eu não. Arrogância cega. Cuidado, meu irmão, cuidado. O coração contrito é aquele que o Senhor pode ajudar. Mas no mesmo texto, nós aprendemos uma outra lição muito importante. Então, na sua folha também, número 2, que diz: autopreservação é o quê? Muito forte. O que quero dizer isso? O que foi que fez com que Pedro negasse? Antes, quando Jesus anunciou que ele ia ser preso e tudo mais, ele estava pronto a dar a sua vida, né? Mas na hora que ele viu o que fizeram com Jesus, estavam fazendo com Jesus, o que aconteceu? O que é que entrou em jogo agora? Medo. Se eu abrir a boca, o que vão fazer comigo? Se estão fazendo com ele, o que vão fazer? Você notou isso? Nunca menospreze. Gente, você não deve menosprezar ou não levar a sério o problema da arrogância. Todos nós sofremos disso. Mas também não ignore a questão da autopreservação. Sabemos que devemos falar a verdade sempre, mas não é verdade que quando estamos assim, de frente a alguma coisa ruim, a tentação vem para nós falarmos uma mentira para escapar do resultado? Então cuidado, a autopreservação é muito forte, mas nos lembramos que nessa outra lição muito importante, o choro é amargo demais. Se você tem o Senhor Jesus no seu coração, quando nós não ouvimos a sua palavra, sabe o que vai acontecer? Não há jeito, nós vamos sofrer. Há um choro amargo. Jesus, quando olhou para Pedro, eu creio que ele não estava olhando para julgá-lo nem para condená-lo, mas quando o Pedro viu os seus olhos, se lembrou da sua arrogância, viu a circunstância, e naquela hora que aconteceu, ele chorou amargamente. E nesse texto, para não ficar tudo negativo, tem uma outra lição linda. Tome posse dessa aí. Essa já está completa na sua folha, no outro lado. Ainda não. Jesus olha para você. Quando você pensar o seguinte: agora cheguei ao máximo, não tem retorno, fui longe demais, desonrei-o demais. Eu queria que você saísse daqui dessa manhã tomando ciência disso. Não importa. Não importa. Se você pertence ao Senhor Jesus, mesmo que você venha a negá-lo ou a traí-lo como Pedro fez, Ele ainda irá olhar para você. E esse olhar é um olhar de dizer: olha, nossos laços não estão cortados. Você está incluído naqueles com quem eu me preocupo, daqueles que eu quero cuidar. Rapidamente, o próximo texto está em Marcos capítulo 16. Você estava lá no capítulo anterior de Lucas, agora vai para Marcos, que volta um pouquinho. Capítulo 16, o último capítulo. Lições que estamos aprendendo com Jesus aqui. A arrogância cega, a autopreservação muito forte, o choro é amargo demais. Jesus olha para você. Olha Marcos 16, versículo 1.
E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Jesus já havia sido morto e estava sepultado. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra estava revolvida, e ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, ele não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. E ouçam esse verso final. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. Vê se você capta aqui esse momento. Jesus, nessa altura, depois de Judas o trair, de 12 ele tinha 11 discípulos, né? A notícia da sua ressurreição era importante para só um ou para todos os 11? E ele mencionou um nome. Quem foi esse nome? Pedro. Aquele que o havia traído, negado. Você captou isso? Ele estendendo a sua mão. O que eu vejo aqui? Lição número 5. Jesus, já está completo na sua fase, mas na sua página, você pode ir lá. Não desiste de você. Ele não desiste. Ele não entrega os pontos. Voltando a um testemunho do culto anterior, a irmã estava falando, né, que ela tem o seu temperamento assim: olha, se você me tratar mal ou me trair, o que for, pronto, morreu no meu livro, né? Nunca mais. Olha como muda com Jesus, como Jesus muda a nossa vida. Quando, mesmo naquele momento tão doloroso, né, ele manda: fale a todos, né, mas diga a Pedro pelo nome. Diga a ele, não estou zangada com ele. Diga a ele a boa notícia: eu ressuscitei. Ele não desiste de você. Ainda agora de volta para João, o último capítulo, e nós vamos encerrar com esse capítulo 21, de 1 a 19. João 21, de 1 a 19, diz assim, versículo 1: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, o próprio João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Agora preste atenção nessa troca de palavras aqui. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes?
E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Eu sei que você já ouviu essa palavra aqui desse púlpito antes, mas lá no original as palavras são diferentes. Quando Jesus pergunta assim: você me ama incondicionalmente, Pedro? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu sou apenas teu amigo, eu gosto do Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu gosto do Senhor. Segurem essa informação nessa conversa. Quando Jesus pergunta: você me ama, Pedro? Pedro responde: eu gosto do Senhor. A arrogância está começando já a ser diluída. Mas assim Jesus diz: apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer, versículo 16, a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Você me ama? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez, prestem atenção agora: Simão, filho de Jonas, você gosta de mim? Jesus agora desceu para o nível dele. Você gosta de mim? Aí ele responde: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que na minha arrogância eu falei que amava o Senhor, né? Mas é verdade, Senhor, eu apenas gosto do Senhor. Agora a arrogância desaparece. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus conclui dizendo: na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Estão comigo? Encerrando os ensinamentos. Olha o que eu vejo aqui. Jesus já havia olhado para Pedro. Jesus já havia mandado uma mensagem para Pedro, que ele ressuscitou. Mas ainda assim, nesse capítulo 21, o que é que nós vemos? O Pedro, que era um líder natural. Se você notou a contagem das pessoas ali, 7 outros discípulos estavam com ele, né? O que ele, depois dessa coisa maravilhosa de Jesus ter olhado, perdão, de Deus ter mandado mensagem, perdão, o Pedro agora diz: vamos fazer o quê? O que Jesus falou para ele? Cuida dos meus, né? O que ele resolveu fazer? Eu vou pescar. Por que ir pescar? Porque ele gostava de pescar somente? Porque era o que ele fazia anteriormente, era a sua profissão. Sabe o que registrou na cabeça de Pedro? Olha, perdão sim, confiar a responsabilidade a mim, nunca mais. Ele não conhecia Jesus totalmente. O que é que nós descobrimos assim? Jesus vai à sua procura. Ele está dizendo: ouça, quando eu restauro alguém dos seus pecados, eu não me lembro mais. Ele foi, ainda nessa mesma veia, nessa mesma ideia. Jesus vai onde você está. Ele podia ter mandado um recado: traz esse miserável aqui à minha presença, né? Marca um apontamento comigo com ele. Quantas vezes que eu vou ter que falar com ele com carinho? Não, ele foi onde ele estava. Mas tem mais, ele não foi até onde ele estava, ele levou ele de volta ao início de tudo. Pastor, o que é isso? Por favor, em sua casa, leiam o texto da chamada dos discípulos, dos 4 iniciais, lá em Lucas. Você vai perceber que quando Jesus chamou os discípulos, Pedro entre eles, né? Pedro, André, Tiago e João, os 4, né? Eles estavam pescando e pescaram a noite inteira. E não pescaram nada. E Jesus chegou e disse: olha, vão outra vez e lancem a rede. Igualzinho ele fez aqui. Foi assim que Jesus chamou, lá no início. E a partir daí ele disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ele fez um milagre no início de tudo. Agora de novo, quando Jesus está ali, depois da sua ressurreição, depois da negação de Pedro, o que ele faz? Ele trouxe de novo. Esse Pedro é parecido com a gente, né? Cabecinha dura, gente. Que homenzinho difícil da ficha cair, não é? Mas quando ele viu de novo aquela quantidade de peixes, agora os corações dele se quebrantam, ele se joga na água e vai em direção ao Senhor Jesus. Está percebendo isso? Ele não desiste de você e ele leva você de volta, vai ao início de tudo. Mas há mais um.
Qual é? Jesus trata do coração. Ele está aqui conversando. Pedro, o problema, né? Em Provérbios 4, 23, fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vai a fundo. Pedro, não estou preocupado com a sua ação. Eu estou preocupado com a dinâmica da sua maneira de pensar. Como é que você lida com esses desafios e coisas assim? Então ele começa a conversar com ele: Pedro, para você poder me amar, você precisa partir da premissa, do princípio: você gosta de mim. Eu podia até dizer: você gosta das coisas que eu faço? Você gosta do socorro que eu dou? Você gosta que eu estou sempre acudindo, o que seja? Mas realmente, Pedro, você não me ama. Porque se você me amasse, Pedro, você estaria pronto a ouvir a minha palavra. Você está captando isso? Quero terminar, quero pedir nossos irmãos do louvor para que venham. Queria terminar com esse último, número 10. Jesus aponta para um futuro transformado. Quando Jesus foi preso, o que aconteceu com Pedro? Ele negou ao Senhor Jesus, não foi isso? 3 vezes. Não o conheço. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Um dos evangelhos fala que ele estava praguejando. Até palavrão o moço falou, para dizer que ele não tinha nada a ver com Jesus. Agora Jesus está falando com ele assim, né? Na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cindirá e te levará para onde tu não queiras. Se Jesus parasse aqui, pensaria: um dia, Pedro, todos nós vamos ficar idosos. E quando nós ficamos idosos, o que é que nós precisamos? De cuidadores, né? Cuidadores, não é verdade? Porque não é questão que você não queira fazer mais. Porque é o curso natural da vida. Graças a Deus pelas pessoas de familiares que cuidam de nós, que vamos avançando em idade. Apesar que na CCP só tem gente jovem, mas você pode imaginar isso aqui. Você entendeu essa questão, né? Muita energia, né? Mas anyway. Mas sabe o que Jesus estava falando? Ele não estava se referindo a quando Pedro ficasse idoso. Pedro não ficou idoso. Porque antes que ele pudesse ficar idoso, ele foi preso por pregar o nome do Senhor Jesus. Mas dessa vez, você acredita que ele falou: não, eu conheço? E eu conheço. Foi ao julgamento e ele foi condenado à morte. E o juiz disse: ele vai ser crucificado. Pedro disse: não conheço, eu estou me engano. Não, pelo contrário. Ele estava certo, confiando naquele em que ele não tinha crido, sabendo que ele era poderoso para guardar o seu tesouro. E dessa vez a resposta que saiu dos lábios do Pedro é: não o conheço. Não foi isso não. Sabe o que ele disse? Ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E a tradição disse que ele pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Você notou o que aconteceu aqui? Jesus aponta para um futuro transformado. Eu creio que colocando assim, um resumo, há um convite. Vinde a Jesus. Esse é o convite. Vinde, venha para Jesus. Venha para Jesus, porque se você vier para Jesus, mesmo que você ainda não o conheça, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai reconciliar você com o Pai, vai fazer você uma nova criatura, vai perdoar os seus pecados, vai colocar o seu nome no livro da vida, promessa eternidade, vai lhe dar a dádiva do Espírito Santo, uma promessa que eu nunca te deixarei, a obra que eu comecei em você eu vou completá-la. Mas eu creio que aqui há um convite também, e esse segundo convite é para: volte para Jesus. Quantos de nós estamos aí frustrados, sem razão, sem propósito, consumidos pelo trabalho, pela família? Lembre-se quando os discípulos foram chamados, deixaram as redes e o barco e o seu pai e o seguiram. Qual o significado? Importantes dádivas de Deus, essas instituições, trabalho e família, mas elas não podem preencher o lugar que pertence a Ele. Venha a Jesus, volte para Jesus, e Ele vai transformar você. O Pedro, na sua jornada, ele percebeu, mesmo quando não ouvia. Então talvez você esteja me ouvindo hoje aqui ou pela internet e fique pensando: mas eu tenho estado tão longe dele. Quero que você saiba que não importa.
Não há oportunidade melhor do que hoje para voltar para Jesus. E voltar para Jesus: Senhor, me ajuda. Eu sei que eu preciso estar contigo, mas eu não tenho confiado. Mas essa história vai mudar, Senhor. E recebe. Você vai pegar o abraço tremendo do Senhor Jesus. Assentado mesmo como estamos, vou pedir que só a nossa equipe aqui do louvor cante sobre o amor de Deus mais uma vez. Enquanto eles estão cantando, eu queria pedir que você refletisse por um momento. Talvez você precisa vir a Jesus, primeira vez. E nós vamos ajudá-lo nesse processo. Ou talvez, possivelmente, você precisa voltar para Jesus. Não se atreva a viver a vida cristã sem permanecer em Jesus. Videira e ramos, muito fruto, vidas que você pode dizer: olha, Deus me usou para trazê-la para o Senhor Jesus. Se não há fruto, você precisa questionar que alguma coisa está fora de sintonia. Acerte isso com Jesus hoje, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa agora, toda a cadeia, Senhor, que estiver aqui, Deus, segurando ou impedindo, todo engano que estiver tentando fazer com que pessoas não se voltem para o Senhor. Hoje, Pai, quebra essas barreiras, quebra esses empecilhos, liberta, Senhor. Começa uma nova fase na vida desses irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Os momentos que se seguem, os irmãos vão começar a cantar. Vamos cantar uma vez somente, mas eu quero estender a você uma oportunidade. Se há uma pessoa aqui hoje e quer voltar a Jesus, ouvir a Jesus, não há nenhum julgamento aqui, nada sobre a sua vida. Eu quero lhe convidar. Venha até o altar agora, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e o altar está aberto.